Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Estamos no Projeto Conquistar. Sejam muito bem-vindos! Eu sou a professora Valdeci Manfredo. A minha disciplina é Língua Portuguesa. Eu venho da Escola Maria da Luz Calderaro, CDE 3. Peço, por favor, que sigam e marquem as nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, a minha rede social, @professora Valdeci Manfredo, e marquem, por favor, hashtag Projeto Conquistar Seducan. Vamos então para o episódio 5, aulão, Língua Portuguesa Gramática, Figuras de Linguagem, as palavras têm corpo e alma. Vamos então para o nosso detalhamento. Classificação de figuras de linguagem fonética, lembrando que fonética vamos trabalhar o som, a aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Vamos então chamar o nosso primeiro quiz. Vamos então para o nosso primeiro quiz. Relacione quais dessas frases é um exemplo de aliteração, antítese, onomatopeia. Letra A pálida lágrima da Flávia. B, 2 verdades e 3 mentiras. C, o tic-tac do relógio me dá dor de cabeça. D, o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Então, vamos dar um tempinho para que você possa resolver esta questão. Já já voltamos. Voltamos então com a resposta da nossa interatividade. Relacione quais dessas frases é um exemplo de aliteração, antítese, onomatopeia. A aliteração nós estudamos que ela sempre vai ter um som, um ritmo. A antítese estudamos que eram sentidos opostos. E a onomatopeia, estudamos que era os sons do dia a dia. Então, vamos lá. Lembram das questões? Letra A tinha assim, a pálida lágrima da Flávia. Na letra A, temos sim uma sinestesia, pois trabalha com os órgãos dos sentidos, olfato, visão, audição, tato, paladar. Nesse caso, é através da visão que percebemos a palidez da lágrima. Mas, lembre-se, nós estamos à procura da aliteração, antítese e onomatopeia. Vamos para a próxima. Letra B, antítese. Acabei de explicar que a antítese são sentidos opostos. Lembra quando você estudava antônimo, que era o contrário das palavras? A antítese, ela lembra os antônimos. Antítese, 2 substantivos com significações opostas. Na nossa frase tinha assim, 2 verdades e 3 mentiras. Onde está a antítese? Verdades e mentiras, palavras opostas. Muito bem. Na C temos onomatopeia. Professora, o que é a onomatopeia? Bem simples, é aqueles barulhos do dia a dia, os sons do nosso dia a dia.
E aqui diz assim, reproduz o som do relógio. E lá tinha assim, o tic-tac do relógio me dá dor de cabeça. Onde está o tic-tac é que está ali reproduzindo o som do relógio. Encontramos então a nossa onomatopeia. Na D tem, encontramos a nossa literação, pois ela é responsável pela repetição das consoantes, neste caso, a consoante R. Qual é a questão? A questão era, o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. O que está ali repetindo R? Rato roeu a rolha, rei e Rússia. Então, entenderam? Encontramos agora a nossa aliteração, a nossa antítese e a nossa onomatopeia. Ainda assim, vamos voltar ao conceito das figuras de linguagem que está na nossa questão. Sinestesia. A sinestesia vai trabalhar o quê? Os 5 órgãos do sentido, que é o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. Depois nós vamos trabalhar a antítese. Lembra da antítese? Palavras opostas, preto e branco. Muito facinho a antítese, né? Vamos também lembrar de onomatopeia. A onomatopeia vai ser sempre os barulhos do nosso dia a dia. O relógio, tic-tac, o cachorro latindo, onomatopeia. Vamos então lembrar de aliteração. Ela é responsável pela repetição da consoante no final das palavras. Lembra a aliteração? Ela vai ter sempre a mesma batida no final das palavras. Então vamos para o nosso conteúdo. Voltamos ao nosso conteúdo. Pegue o caderno, a caneta, faça as anotações, lembrando que no decorrer da aula você vai marcar o que foi mais importante para que depois você leia e lembre o conceito do que você está estudando. Então vamos lá. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonitas. O que seria dar mais ênfase? É trabalhar com o sentimento, com a emoção. Lembrando que figuras de linguagem têm esta intenção: trabalhar principalmente na música, na poesia, para que os nossos sentimentos e nossas emoções estejam nas frases, para que as pessoas compreendam da melhor forma possível. Vamos lá para o conceito geral das figuras de linguagem. Elas potencializam o discurso. Vamos marcar a palavra potencializam. Carregam com expressividade a fala. Vamos marcar aí no seu caderno que a professora acabou de pedir a palavra expressividade, a fala. Ela também tornam a linguagem mais rica. Linguagem mais rica. Vamos lá, então. As figuras de linguagem se dividem em, primeira, figuras de semântica, significação. Segunda, figuras de sintaxe, estrutura das palavras na oração. Terceira, figuras de fonética, som. Lembrando que as figuras de semântica trabalhamos o quê? A significação. As figuras de sintaxe têm a preocupação da palavra gramaticalmente dentro da frase. E as figuras de fonética têm a preocupação com o som. As figuras de semântica são comparação, metáfora, antítese, personificação, hipérbole, metonímia, ironia, sinestesia, catacrese e perífrase. Próxima, figuras de sintaxe. Temos anáfora, pleonasmo, hipérbato, polissíndeto e assíndeto. Terceira, figuras de fonética. Aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Vamos lá?
Neste conteúdo, as figuras de semântica, colocamos frases curtas para que você compreenda claramente as figuras de linguagem. Não colocamos um conceito maior, e sim frases curtas para lembrar o conceito. Na primeira, nós temos comparação. O que diz quando a oração é comparação? Quando temos conectivos comparativos. Professora, quais são esses conectivos? Lembra? Como, tal qual, feito que, vários. Teve os conectivos comparativos, temos uma comparação. Segundo, metáfora. A metáfora, ela também é uma comparação, no entanto, ela não é uma comparação clara, ela é uma comparação subentendida, ela é implícita. Vemos a comparação, mas ela não está claramente dita. Na terceira, temos antítese. O que é a antítese? Palavras opostas. Na quarta, temos personificação, personalidade a seres inanimados. Quinta, temos hipérbole. A hipérbole lembra hiper, grande, exagero. Sempre que tivermos uma hipérbole, estamos ali exagerando no sentido da frase. Na 6, temos metonímia, substituição aproximada. Na 7, temos sinestesia, trabalhamos os órgãos dos sentidos. E na 8ª, temos perífrase, que é uma lembrança. Sempre que você lembrar de alguém, de algum lugar ou de alguma coisa, e a sua mente acertar o que seja, nós temos uma perífrase. Vamos perceber lá nos exemplos, ok? Figuras de sintaxe. Temos a número 1, anáfora, que é a repetição no início. Na 2 temos pleonasmo. Lembra que aprendemos o que era pleonasmo vicioso e literário? Sempre o pleonasmo ele vai ter a repetição do mesmo sentido. Pode não ser a mesma palavra ou pode ser a mesma palavra, mas o sentido é igual ou parecido. Temos também na terceira hipérbato, que é a inversão. Na 4ª temos polissíndeto, que é a repetição de conjunções, a repetição de conjunções coordenativas. Na 5ª temos assíndeto, que é a ausência de conjunções coordenativas. Todas estas figuras veremos nos próximos exemplos que você vai marcar e entender completamente o sentido de todas as figuras de linguagem. Na terceira temos figuras de fonética. Lembra que a professora falou fonética sempre relacionado ao som das palavras. Então vamos lá. Figuras de fonética, as de aspecto fonético, preocupam-se em combinar elementos sonoros com o objetivo de explorar musicalidades possíveis. Você que gosta de música vai amar as figuras de fonética. Vamos lá. Aliteração. Estabelece efeitos sonoros por meio da relação de sons consonantais. Teve a batida ali com sons consonantais, nós temos uma aliteração. Vamos compreender com os conceitos. Os sons podem ser parecidos ou iguais e, geralmente, estão localizados no início ou no meio da palavra. A aliteração é um recurso estilístico muito utilizado na literatura, na música e nos provérbios populares. Ela também oferece maior expressividade ao texto por meio da intensificação da musicalidade e do ritmo. Temos então o nosso exemplo. Lembre aí, o pato pateta pintou o caneco. Vinícius de Moraes. Temos então a repetição da consoante P e T. Temos também o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um provérbio popular. Você lembra desses provérbios? Normalmente as nossas avós sempre brincam com a gente com os provérbios. Você ainda lembra?
Próximo, quem fere com ferro será ferido. Temos então uma repetição da consoante F, também um provérbio popular. A assonância estabelece efeitos sonoros por meio da relação de fonemas vocálicos, diferente do anterior, que era o quê? Fonemas de consoantes. E aqui temos assonância, fonemas das vogais, que são fonemas vocálicos, mas estamos prestando atenção nas vogais. Vamos lá. A assonância, ela é caracterizada pela repetição harmônica de sons vocálicos. Ainda colocamos entre parênteses vogais, né? Numa frase. Também é utilizada na literatura, na música e nos provérbios populares. Exemplos: minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Vamos mais uma vez? Minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu, Djavan. Temos então a repetição do U, parece até um trava-línguas, não é verdade? Então faça aí, vê se você consegue fazer direitinho, igual a professora fez. Vamos lá. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Cecília Meirelles. Temos então a repetição da vogal E. Vamos nesse. Se aquele você achava que era trava-línguas, faça esse. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões. Vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Cruz e Souza. Temos então repetição da vogal O. Muito bem. Vamos então para a nossa paronomasia. Vamos lá? Paronomasia é o uso de palavras semelhantes, mas com significados diferentes, dando ênfase ao trocadilho. É uma figura de linguagem que está definida na categoria de figuras de som. As palavras parônimas, vocês lembram das palavras parônimas? Palavras parecidas com significados diferentes? Lembra quando você aprendeu a diferença entre comprimento e cumprimento? Comprimento relacionado a tamanho e cumprimento quando você cumprimenta as pessoas. Oi, tudo bem? Olá. Então, estas são palavras parônimas, parecidíssimo com o nosso conteúdo. Então, vamos lá. As palavras parônimas apresentam sonoridade e são escritas de forma semelhante, mas o significado delas é muito diferente. Exemplo: o que foi descrito pela aluna no texto "Quem sou eu?" foi muito discreto. É parecido descrito e discreto? Muito parecido, não é? Descrito é aquilo que ela falou sobre ela e discreto que ela não colocou ali muitas características, né? Foi bem discreta, bem educada. Vamos lá. Por comer todo dia fora, ela dispensa a despensa. Ela dispensou a despensa, porque ela guardava ali a alimentação e agora ela come tanto fora que nem tem mais alimentação ali guardada, não é verdade? José é um cavaleiro da fazenda, muito cavalheiro. Cavaleiro e cavalheiro, palavras parônimas, bem parecidas. Cavaleiro, aquele que monta a cavalo, e cavalheiro, aquele homem educado, né, que sabe tratar as mulheres da melhor forma possível. O docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Docente, o professor, a professora, e os discentes, os alunos. Temos aí palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Recapitulando o assunto, vamos ver se você realmente aprendeu as figuras de linguagem. A primeira foi comparação. A comparação quando temos
os termos comparativos, como, que nem, tal qual. Depois nós trabalhamos metáfora. A metáfora também é uma comparação, no entanto, uma comparação subentendida. Antítese. Antítese trabalha sentidos opostos. Temos, então, personificação, quando damos personalidades humanas a seres inanimados. Trabalhamos também hipérbole. A hipérbole, hiper, grande, exagero. Te amo há séculos, vai ser uma hipérbole. Metonímia, quando temos uma vizinhança de significação. O autor pela obra, lembra? Lemos Machado de Assis. Nós não lemos a pessoa, lemos a obra de Machado de Assis. Temos então ironia. A ironia é o contrário do que se quer dizer. Depois, sinestesia. A sinestesia, trabalhamos os 5 órgãos do sentido. Catacrese, trabalhamos, lembra das frases que era dente de alho, o braço do sofá. Sempre que tem essas frases parecidas com estas, será catacrese. Depois, perífrase. A perífrase, eu dei o exemplo de cidade do Boi-Bumbá, remete a sua mente a Parintins. Muito bem. Aprendemos também anáfora. Anáfora vai ser a repetição das palavras no início das frases. Trabalhamos pleonasmo. Pleonasmo é redundância. Vi com os próprios olhos. O hipérbato. O hipérbato vai ser a quebra da ordem, ok? Depois trabalhamos polissíndeto, poli de muitos, muitos ou muitas conjunções. Trabalhamos também assíndeto. O assíndeto é a ausência destas conjunções. Teremos então ponto e vírgula. Depois, aliteração. A aliteração, trabalhamos o som, a mesma batida, quando temos a repetição das consoantes. Assonância, já temos o quê? A repetição das vogais. Paronomásia, lembra o quê? Parônimos, palavras parecidas com significados diferentes. Comprimento e cumprimento. E finalizamos com onomatopeia, que é os sons do nosso dia a dia. Aprendeu? Fez a anotação? Fez aquele risco grandão aí de vermelho para lembrar? Então vamos agora para o nosso segundo quiz. Vamos então ao quiz 2. Qual a figura de linguagem presente no texto? Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa, a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhe, 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 nhe. O gato, que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho a acompanhava. Nhe, 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 nhe. De Cecília Meirelles. Vamos então às nossas questões. Letra A. É a literação? B. É assonância? C. É paronomásia? D. É onomatopeia? Vamos deixar um tempo aí para você solucionar a questão. Acredito que você vai acertar e já já voltamos com a resposta. Vamos então para a resposta da nossa interatividade. Qual a figura de linguagem presente no texto? Temos então letra D, onomatopeia.
Vamos compreender. A onomatopeia representa os mais diversos sons do nosso cotidiano, de maneira escrita, um som ou ruído, como sons emitidos por animais, barulhos de objetos, ruídos de fenômenos da natureza, entre outros. É muito utilizada como recurso estilístico. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Vamos marcar histórias em quadrinhos. Também é muito empregada nos textos enviados pela internet. São exemplos os fonemas que expressam, por exemplo, o som do riso. Haha, kaká, rs, rs. Exemplo, o vrum vrum dos carros nas grandes cidades é muito ensurdecedor. Tic-tac, miau, tibum, cof-cof, atim. Usada para representar sons ou ruídos por escrito, sendo um recurso muito usado em histórias em quadrinhos. A nossa ilustração é um exemplo maravilhoso de que nunca mais você vai esquecer o que é onomatopeia. Onomatopeia na música, som de tapa, split splash, fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema, uma música interpretada por Roberto Carlos. A nossa onomatopeia, split splash. Próximo. Onomatopeia na música, bate coração, oi tum tum, bate coração, oi tum, coração pode bater. Poxa, eu sou muito desafinada, mas a música é de Elba Ramalho e a nossa onomatopeia já está marcada, mas para você não esquecer, agora que já aprendemos o conceito de onomatopeia, vamos então para o nosso cronograma de estudos. Vamos ao nosso cronograma de estudos. Temos aí pré-requisitos, conceito de linguagem, tipos de linguagem. Nesse pré-requisito, a professora pede que você não fique só na aula de figuras de linguagem. É importante que você tenha o quê? Um aprofundamento. Neste aprofundamento, você aprende vícios de linguagem, que é ambiguidade, cacofonia, neologismo. Temos também aquelas palavrinhas que a gente fica em dúvida, não é mesmo? A professora indicou aí para você estudar mas, mais, onde, aonde, ao encontro e de encontro. Que tal essa sugestão? Dedique-se aos seus estudos. Esse é o maior ouro que você tem. Vamos agora para nossas considerações finais. Vocês viram que estudamos inúmeras figuras de linguagem, anáfora, personificação, metáfora, metonímia, assunto importante para o CIS, Enem e PSC. Agora vamos para a nossa selfie. Já com a nossa selfie registrada, vamos marcar e seguir as nossas redes sociais. @Centro de Mídias _AM, a minha rede social, @professora Valdeci Manfredo, e marque hashtag Projeto Conquistar Seducan. Quero agradecer por estar no Projeto Conquistar, quero mandar um beijo. Fiquem com Deus, muito obrigada e tchau!